O tema de hoje é um tema aparentemente meio polêmico, porque nesses últimos dias aí nas redes sociais tivemos muito bate-papo e muito bate-boca a respeito desse tema, de algumas pessoas acusando a Igreja Adventista, chamando de seita. Então eu resolvi fazer uma mensagem com esse título: Seita Adventista. Seita Adventista. E eu quero então fundamentar a minha meditação de hoje na Palavra de Deus, aqui no livro de Atos, no capítulo 24. Por favor, abra sua Bíblia aí. Atos, capítulo 24, versículo 14 e 15. A Palavra de Deus diz da seguinte forma. Podemos ler na Bíblia e podemos acompanhar pela tela. Diz assim: porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. O apóstolo São Paulo, ele está preso lá em Cesareia Marítima. Ele está preso lá em Cesareia Marítima. Ele foi escoltado pela cavalaria. 200 homens o levaram porque os judeus se mancomunaram e disseram que iam matar o apóstolo São Paulo. E eles fizeram um pacto de fazer um grande jejum. E Paulo, então, é levado às pressas por um centurião romano para que ele ficasse lá na fortaleza de Cesareia Marítima. Essa cidade, na atualidade, ainda existe. E é uma cidade muito interessante, muito bonita, por sinal. Quando vocês forem a Israel, vale a pena visitar. E agora, diante de Félix, que era o governador daquela região, ele vai dar o seu depoimento e ele começa a falar sobre a sua fé. E ele usa algumas palavras interessantes. Ele diz assim: eu estou aqui por causa do caminho. Que caminho? O cristianismo, que também era chamado de a seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré, ele era chamado de o caminho. Não tinha um nome, não tinha uma placa. Agora, Paulo, para descrever esse caminho, ele diz assim: eu sigo a Deus no caminho que é chamado de seita. A palavra seita vem do grego aeresis, que significa seita, partido, facção, dogma, heresia. Traduzida apropriadamente como seita ou partido. Nós temos aí a descrição de alguns textos bíblicos onde a palavra aeresis no grego aparece para descrever, por exemplo, saduceus, fariseus, nazarenos, que eram considerados partidos dentro do judaísmo. O judaísmo era a religião dos judeus. O que era o judaísmo? Era apenas uma forma de descrever aquilo em que os judeus acreditavam. E no que os judeus acreditavam? Na lei e nos profetas e nos escritos, no Antigo Testamento. Claro que eles tinham as tradições e outras coisas que foram sendo agregadas à sua declaração de fé. Quando nós vamos buscar um conceito mais teológico nos dicionários teológicos, a palavra sai um pouquinho do contexto exegético, do significado semântico do termo, e então ele começa a ser impregnado por alguns conceitos filosóficos. Então, este conceito sobre seita diz o quê? Refere-se a um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas que diferem daquelas dos grupos, o quê? Hegemônicos. Isso é importante. Na prática, a seita é uma crença ou uma religião que ocupa posição subalterna numa sociedade. Por sua conotação pejorativa, o termo vem sendo evitado, vem sendo menos empregado. Um outro conceito sobre seita diz o seguinte: a definição cristã específica de uma seita é um grupo religioso que nega um ou mais dos ensinos fundamentais ou um dos fundamentos da verdade bíblica. Ou, em termos mais simples, uma seita é um grupo que ensina algo que fará com que uma pessoa não seja salva, caso ela acredite nisso que é ensinado. Em contraste com uma religião, uma seita é um grupo que afirma ser cristão, porém nega uma verdade essencial do cristianismo bíblico. Eu gostei desse conceito aí.
Eu gostei desse conceito. Agora, deixa eu abrir um parêntese, fazer uma notinha de rodapé aqui para dizer uma coisa para vocês. Existe muita diferença entre o que eu gosto e o que está certo. Não esqueçam esse detalhe. Há uma grande diferença nesse aspecto, entre o que eu gosto e o que está certo. Mas antes de avançar um pouquinho, eu quero falar um pouco sobre algo que aconteceu historicamente na Igreja Adventista, que talvez poucos de vocês saibam. Na década de 50, esse homem de óculos aí, que é o pastor T.E. Unruh, ele era presidente da Associação Leste da Pensilvânia. E ele ouviu esse outro pastor que está aqui do meu lado esquerdo, que é o pastor Donald Grey Barnhouse. Esse é um presbiteriano, se não me falha a memória. Ele vem da linha calvinista. E esse pastor, ele pregou uma série de sermões no livro de Romanos sobre justificação pela fé, e o nosso pastor adventista escreveu umas cartas para ele dizendo assim: gostei demais dos seus sermões, apreciei muito a forma como você apresentou a justificação pela fé. E eles começaram então a dialogar, só que num dado momento, o pastor Barnhouse, que era extremamente agressivo, como normalmente são alguns pastores evangélicos, escreve para Unruh dizendo o seguinte: como pode você, um adventista do sétimo dia, apreciar a minha apresentação de justificação pela fé, quando vocês falam de salvação pela lei? Unruh mandou então o livro Caminho a Cristo para Barnhouse. E depois ele escreveu um artigo. Ele era editor da revista Eternity, uma revista evangélica norte-americana. E nesse artigo, ele simplesmente, praticamente, destruiu o livro Caminho a Cristo. Aí o nosso pastor, Unruh, manda uma carta de volta para ele dizendo o seguinte: não vejo necessidade de continuarmos com nossos diálogos, considerando a sua postura beligerante e agressiva. Depois de algum tempo, eles reataram, então, a questão dos contatos. E Barnhouse tinha na sua revista um jovem pastor chamado Walter Martin. Walter Martin tinha terminado de obter um PhD em teologia, se não me falha a memória, em teologia sistemática. E aí ele fazia parte do corpo editorial da revista Eternity, e Donald Grey Barnhouse o designou, o comissionou para que ele escrevesse um livro sobre os adventistas do sétimo dia. E ele, me chama muito a atenção a postura de Walter Martin. Sabe por quê? Porque ele foi extremamente honesto academicamente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Um cristão precisa ser honesto e coerente naquilo que ele fala. Ele precisa respeitar as crenças e descrenças dos outros. Um cristão, especialmente que tem um certo conhecimento científico, ele não pode se dar ao luxo de fazer declarações apaixonadas, sem fazer uma acurada investigação daquilo que ele quer falar. Mas nunca esqueçam que a ignorância é sempre atrevida. Às vezes o indivíduo, o que menos sabe, é o mais saliente, é o mais metido, é o mais petulante, é o mais atrevido. A ignorância é sempre atrevida. Por isso que quando nós estudamos de uma maneira um pouquinho mais acadêmica, a gente precisa ser cuidadoso e criterioso. E o Walter Martin, ele foi responsável, foi criterioso. E ele disse assim: eu não vou escrever sobre os adventistas do sétimo dia sem conhecê-los. Ele já havia escrevido um livro sobre as testemunhas de Jeová em 1953, e depois ele publicou The Rise of the Cults, que é traduzido para o português como O Império das Seitas. Ainda dá para achar esses livros por aí, de Walter Martin. E, inclusive, existe um dos livros dele que ele escreveu, A Verdade sobre os Adventistas do Sétimo Dia, que é um livro interessante, que merece ser lido também. Então, o que o Walter Martin fez? Ele procurou
fazer contato com os adventistas do sétimo dia, buscou a conferência geral, e naquela ocasião o pastor Roy Alan Anderson era o ministerial da conferência geral. O Walter Edwin Reed era o secretário da conferência geral, e Leroy Edwin Frum era o ministerial associado. E eles então começaram a travar contato. E esses contatos entre adventistas e evangélicos, eles foram muito significativos, eles foram históricos, eles foram muito noticiados, porque até então, todo mundo olhava para o adventismo com muita desconfiança e dizia assim: esse povo é uma seita. Esse povo é uma seita. E aí, queridos, depois de muitos encontros, onde Walter Martin trouxe 44 perguntas doutrinárias acerca das nossas crenças. 44 perguntas. Perguntas envolvendo muitos temas. Que temas? Esses temas especialmente aí. Acusações contra os adventistas. Os adventistas dizem que a expiação não foi completa na cruz. Os adventistas dizem que a salvação é o resultado da junção da graça com as obras da lei. Os adventistas dizem que o Senhor Jesus era um ser criado não existente por toda a eternidade. Os adventistas dizem que na encarnação Cristo participou da natureza humana caída e pecaminosa. Essas eram as principais acusações feitas contra os adventistas do sétimo dia. Como resultado desses encontros e das respostas que foram oferecidas, aconteceram algumas coisas importantes dentro do adventismo. Houve a publicação desse livro aí, Questions on Doctrine. Esse é o livro mais polêmico da história da nossa denominação. E ele foi reeditado agora em 2003, se não me falha a memória, dessa forma aqui em português: Questões sobre Doutrinas, o clássico mais polêmico da história do adventismo. Por que polêmico? Porque esse livro aí, irmãos, ele é uma resposta para todas as acusações e perguntas que foram feitas por Walter Martin, e ele é uma resposta sobre todos os pontos nos quais nós ainda somos questionados. É um livro muito importante. Depois, então, desses encontros, Donald Grey Barnhouse, ele escreveu o seguinte em 1956 na revista Eternity. Ele escreveu um artigo com o seguinte título: São os adventistas do sétimo dia cristãos? Esse era o título original do seu artigo. Abro aspas para as palavras de Barnhouse, e ele diz o seguinte: gostaria de dizer que nos deleitamos em fazer justiça a um grupo muito caluniado de crentes sinceros, e em nossa mente e corações tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos. Eu coloquei uma reticência ali, porque depois ele fala o nome de algumas igrejas como completamente heréticas, e eu não quis citá-las aqui. E aí ele diz assim: gostaríamos de tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos, reconhecendo-os como irmãos redimidos e membros do corpo de Cristo. Isso foi na década de 50. Na atualidade, especialmente nas últimas 2 semanas, esses dois pastores, pastor André Valadão, pastor Rodrigo Mocelin, eles bombardearam a igreja adventista, falando algumas coisas a respeito da nossa denominação, e já foram dadas algumas respostas. Eu não estou aqui para dar resposta nem para Valadão, nem para Mocelin, nem para ninguém. Não preciso disso. Eu sei em quem e no que eu creio. Não preciso da resposta. Mas o que preocupa é que esses homens têm milhões de seguidores nas redes sociais. Milhões de seguidores. Então, quando eles falam sobre o adventismo, e aí essa mensagem alcança pessoas que não conhecem o adventismo,
E aí eles olham para os adventistas com aquele olhar preconceituoso. E existe um preconceito tremendo contra nós. Uma certa vez, eu dei estudo bíblico para uma jovem senhora da Igreja Batista, e quando eu comecei a falar sobre a salvação, sobre a graça, ela ficou assim parada e disse assim: eu não imaginava que vocês tivessem tanto conhecimento sobre a graça. Aí eu perguntei: por que não? E ela começou a dizer: lá na minha igreja eles falam isso de vocês. Na minha igreja falam isso de vocês. E a minha pergunta é: precisa disso? Não precisa. Não precisa. Mas eu não me preocupo com o que falam da gente. Eu me preocupo mais com o que falamos dos outros. Porque você sabe que tem um ditado que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, nós conhecemos muito mais de alguém quando fala dos outros do que quando fala de si mesmo. E eu quero dizer para vocês, irmãos da minha fé, e os amigos que não são da minha fé, que de repente estão aqui, nós não precisamos nos alterar, nem perder nossas convicções por conta de ataques de A, de B ou de C. Agora, nós também não podemos ficar calados diante da irresponsabilidade, seja de quem for, de fazer declarações, no mínimo, e eu vou falar em alto e bom som, irresponsáveis, porque não são fundamentadas em fontes primárias. Ou seja, eu estou falando de coisas que eu não conheço. Eu falo de mal de Ellen White, eu detono com doutrina A, doutrina B, doutrina C, e eu não estudei isso profundamente para falar. Então, antes de falar dos adventistas do sétimo dia, seria muitíssimo interessante conhecer o que os adventistas creem. Sim ou não? Claro. Precisa conhecer. Precisa conhecer. Sabem por quê? Porque o que me preocupa é a formação do paradigma. E quando falo em formação de paradigma, o meu tempo está correndo e eu tenho que correr mais do que ele. Eu gosto de uma história que o Michelson Borges conta no livro Nos Bastidores da Mídia, sobre como se forma um paradigma. E ele conta a história de 4 chimpanzés que foram colocados numa jaula e um cacho de banana em cima. E imagina, né, Joselito, você coloca chimpanzés e banana. Aí um, mais esperto, mais faminto, primeira coisa que ele fez, pulou para pegar as bananas. Só que quando ele pulou, foi jogado um jato de água fria nos outros. E enquanto o outro estava lá subindo para tirar a banana, os outros sofrendo na água gelada. E aí os outros foram inteligentes e perceberam que era por causa do que subiu. Pegaram ele, puxaram de cima para baixo. Quando puxaram, a água parou. Eles aproveitaram e deram logo umas burdoadas naquele ali, para ele nunca mais se meter a besta de pular num lugar onde ele não é chamado. Pronto. Aí sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles 4 ali ousou pular para pegar a banana outra vez. Aí tiraram um desses e botaram um novato. Os novatos são sempre salientes, né? Aí o que ele fez? Pulou lá. Na hora que ele pulou, não jogaram água. Nem precisou jogar. Na hora que ele pulou, os outros 3 já pegaram ele pela perna, puxaram e deram umas burdoadas nele. Tiraram mais um dos veteranos e colocaram outro novato. Agora eram 2 novatos, 2 veteranos. Quando o novato subiu para repetir o mesmo comportamento, os outros 3 pegaram esse e pancada. Curiosidade. Até o que apanhou sem saber, estava batendo sem saber. No final tiraram mais um veterano, mais um novato. A cena se repetiu. Até que tiraram o último veterano e colocaram mais um novato. Resultado, nenhum deles tomou um banho de água gelada. Mas todos apanharam. Não souberam, nunca porque apanharam, mas os outros também bateram. E esses também não sabiam porque estavam batendo. Então a pergunta que eu faço é: você sabe por que você está batendo nos adventistas do sétimo dia? Você os conhece? Você conhece a fundamentação dessa igreja?
a fundamentação bíblica. Então, os pontos de acusação que essas pessoas fazem é: a cruz não foi suficiente. Aí eles pegam algumas citações e dizem assim: os adventistas disseram isso. Disseram de fato? Pastor Rodrigo Silva, pastor Eleazar Domini deram excelentes respostas, que eu recomendo que vocês assistam no canal Fala Sério Pastor, e assista também Rodrigo Silva Arqueologia, que ele dá uma excelente resposta. Eu não vou dar resposta teológica hoje, que não dá tempo. Eu só quero falar sobre os fatos históricos. Outro ponto de acusação: os adventistas fazem de Satanás um co-salvador. Se você me trouxer uma literatura adventista onde nós declaramos isso, eu dou minha Hilux de presente. Não existe. Eu já ouvi tanto essa crítica. Aí, outra crítica: o dom profético de Ellen White e as doutrinas dos adventistas são fundamentadas em Ellen White. Isso é uma crítica. Somente os adventistas serão salvos. É outra crítica que eles dizem que nós dizemos. Outra observação: o sono da alma. Os adventistas dizem que quando a pessoa morre, ela acabou, total. Isso nós dizemos mesmo. Ok? E tem outras coisas. Agora, queridos, eu questiono a metodologia de pesquisa dos nossos críticos. Eles são superficiais. Essa semana eu estava vendo a resposta do pastor Eleazar Domini, e o André Valadão citou livros atribuindo ao adventismo que, na verdade, nem existem. Ele nem se deu ao luxo de fazer uma pesquisa sincera, uma pesquisa acadêmica. Não se deu a esse luxo. Então, eu não posso levar isso a sério. Mas seria muito interessante que as pessoas levassem a sério e compreendessem que quando eu induzo alguém para o erro, eu posso me tornar responsável pela perdição dessa pessoa. E isso é sério. Isso é sério. Eu não posso ser leviano naquilo que eu falo. Não posso ser leviano. Imagina vocês que tem um pastor aqui que diz que tem um título de doutorado. Aí eu chego aqui na frente dessa igreja com o meu suposto doutorado, aí eu falo um monte de besteira. A pergunta que eu tenho que fazer é: as pessoas que sabem que o pastor Samuel é um doutor em teologia, elas esperam ouvir de mim coisas levianas? Claro que não. Então eu preciso, no mínimo, respeitar a dignidade do título que eu digo ter. E na menor das hipóteses, um pastor que tem pelo menos uma graduação, que, diga-se de passagem, na maioria das igrejas evangélicas é de 5 anos, eles precisam também levar esse título a sério. Academicamente falando. Então as críticas foram feitas sem nenhum conhecimento de causa. Agora, queridos, no que creem os adventistas de fato? Eu volto para o versículo com o qual eu iniciei, e eu quero repetir o que Paulo está dizendo. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Notinha de rodapé para a gente refletir. Paulo estava preocupado em ser chamado de seita, sim ou não? Não. Paulo estava preocupado que a placa da sua igreja se chamava O Caminho? Não. Agora, Paulo nos dá uma fundamentação metodológica, dizendo que ele não está preocupado com nome A ou nome B, nomenclatura A ou nomenclatura B. Ele está preocupado apenas com uma coisa, que aquilo que ele cria tinha fundamentação na revelação do Senhor. Amém? A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento estava dividido para os judeus em lei, profetas e escritos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho a minha consciência tranquila de que aquilo em que eu creio está fundamentado na revelação. Nisso Paulo acreditava. Agora, queridos, o apóstolo São Pedro,
Inspirado por Deus, ele diz uma coisa fantástica. Ele fala assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar, diz o que é bom, do que praticando o mal. Irmãos, eu amo a minha igreja. Eu amo ser adventista do sétimo dia. Sinceramente. Sabe por quê? Por causa da coerência bíblica dessa igreja. Só por isso. Só isso. A igreja é perfeita? Claro que não. Aqui tem defeitos demais. Muitos defeitos. Tem gente que não gosta de mim, tem uns que falam mal. E graças a Deus que não é só de mim, fala de você também. Ok? Então está todo mundo no mesmo cesto, né? Quando eu vou batizar alguém na igreja adventista, um dos textos que eu faço questão de ler é Mateus 22, verso 10. Que a sala do banquete ficou cheia de bons e maus. Bons e maus. Então aqui tem gente boa e gente má. Entendeu? Gente boa e gente má. Eu não sei quem é bom. Aliás, eu sei. Eu sou. E sabe o curioso? Cada um de vocês olha no espelho e diz assim: eu sou bom também. Todo mundo na igreja é bonzinho. Eu não vou questionar isso. Eu só quero dizer uma coisa. Nenhum de nós tem autonomia para dizer quem é trigo e quem é joio. Entenderam? Não temos essa autonomia. Isso é com Deus. Isso pertence ao juízo. Agora, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: estejam preparados para ensinar aos outros, para mostrar porque vocês creem como creem. Estejam preparados. Agora, irmãos queridos, eu quero e preciso dar um puxão de orelha na minha igreja. Posso dar? Quantos livros você lê por ano? Quantos livros? Às vezes eu fico pensando na minha infância, e eu tenho algumas reclamações sobre o meu pai. E eu fico reclamando assim: poxa, meu pai nunca disse que me amava. Mas ele amava. Ele só não sabia expressar. Às vezes eu fico reclamando: meu pai não foi aquele líder que eu queria que fosse. Mas eu quero falar um pouquinho para chegar num ponto interessante. O meu pai, um dia ele fez um carrinho para mim de madeira, artesanal. Ele gastou muitos dias fazendo esse carrinho. E eu, como todo menino, para quem as conquistas depois de conquistadas não tem muito valor, brinquei uma semana com a novidade e na outra semana o troquei por uma dúzia de bolinhas de gude. E no mesmo dia eu levei uma surra. Ok? Bom, o carrinho foi a forma do meu pai dizer assim: você é especial. Mas existe uma coisa que meu pai fez por mim também que eu acho muito preciosa. Sabe o que era? Ele lia a Bíblia para a gente. Ele amava ler a Bíblia para a gente. E isso foi um legado do meu pai. Minha mãe levava a gente para a igreja, mas a leitura foi meu pai. Agora, o meu pai me contou uma história, que eu vou reproduzir aqui para vocês entenderem um pouquinho das minhas neuroses. Meu pai disse assim: eu fui num culto uma vez, um culto ecumênico. E lá nesse culto, vários pastores pregaram. Só que quando o pastor da igreja adventista pregou, ele disse para mim: foi diferente. Foi diferente. E ele disse assim: aquele pastor sabia muito de Bíblia.
Ele sabia muito de Bíblia. Essa expressão, ele sabia muito de Bíblia, me marcou profundamente. Me marcou profundamente. E agora eu quero fazer uma crítica para a geração atual. Quando eu falo a geração atual, eu não estou falando dos adolescentes, não é para vocês. Eu estou falando para essa geração atual de adventistas. Nós somos superficiais. As nossas doutrinas não são superficiais, nós somos. Nós precisamos conhecer aquilo em que nós cremos. Nós precisamos nos aprofundar mais. Sabem por quê? Porque quando surgem críticas desse tipo, alguns ficam, ou não é seita ou não é, que papo é esse? É para crer no dom profético de Ellen White? Não, isso aqui mexeu com a minha fé. Gente, isso nem me abala, nem um fio de cabelo, apesar de poucos. Sabe por quê? Eu sei no que eu creio. Agora eu pergunto para os irmãos que estão aqui me ouvindo, você sabe no que você crê? Você sabe por que você crê? Um dos graves problemas da nossa geração é fazer o que faz, mas sem saber por que faz e o que faz. Nós precisamos ter definição de identidade. E eu quero dizer para cada um de vocês, esse livro aí, Nisto Cremos, que é o resumo das crenças dos adventistas do sétimo dia, ele deveria ser lido 1, 2, 3, 4, 5 vezes por todos aqueles que são batizados nessa igreja. Amém? Coloque na sua agenda esse livro, para que você saiba no que você crê. E eu quero também desafiar os nossos críticos que leiam esse livro. Quando você for falar mal da Igreja Adventista do sétimo dia, pelo menos se fundamente, diga assim, eu vou detonar com a Igreja Adventista, mas primeiro eu vou ler o que eles creem. Leia! Estude! Mas não saia por aí falando do que você não sabe, criticando o que você não conhece. E eu quero dizer também para vocês, irmãos e irmãs, e agora eu falo de uma forma generalizada, para adventistas e não adventistas, que no último momento de Jesus com seus discípulos, ele disse assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, mas também o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, elas são extremamente significativas, porque ele deu uma ordem para ensinar aquilo que ele ensinou, e a pergunta que eu faço para terminar é, tudo que os evangélicos creem é bíblico? Aí eu volto para o início do sermão e para o conceito de seita. O conceito de seita, ele é justo. Eu posso categorizar este grupo como uma seita, posso tirar esse, como disse o Donald Grey Barnhouse, nós estamos tirando os adventistas desse grupo e botando para cá. Eu tenho esse poder para definir o que é seita e o que não é? Não. Eu não posso fazer isso. Honestamente falando, sinceramente, eu não posso fazer isso. E qualquer evangélico precisa ter noção disso. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ele não estava preocupado em ser chamado de seita, mas uma coisa o preocupava, ter fundamentado na palavra de Deus aquilo em que ele cria, a base da esperança dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre os evangélicos. A Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte como os evangélicos creem? Não. Posso chamá-los de seita por isso? Não vou chamar. Mas se eu pegar a luz do conceito, o conceito pode me fazer categorizá-los dessa forma. Mas não vou fazer, não posso fazer isso. Não está na minha autonomia. A Bíblia ensina que o castigo eterno, é bíblico isso? E o amor de Deus, e o caráter de Deus, e a sua justiça? O castigo eterno é bíblico, é coerente com o caráter e a justiça de Deus? O domingo como dia de guarda é bíblico? Não é. Mas a maioria do mundo evangélico guarda o domingo. Mas ainda assim eu não vou criticar ninguém por isso. Não posso fazer isso. Agora, dizer que é bíblico é outra coisa. Dizer que é bíblico é outra coisa. O arrebatamento secreto tem fundamentação bíblica?
Um dia desse eu dei uma palestra de 1h30 para um grupo de teólogos lá do Maranhão sobre o arrebatamento secreto. E é um malabarismo hermenêutico que é feito para tentar justificar e defender um ponto de vista que não é bíblico. Ao falar isso, eu me exponho. Mas eu me exponho de uma forma bíblica, fundamental, ou fundacional, na palavra de Deus. Agora, tudo que negam e criticam é conforme a Bíblia também? Por exemplo, os evangélicos detonam o dom de profecia na pessoa de Ellen White. Eu estava ouvindo o Rodrigo Silva, e ele diz assim, Wesley, o pai do metodismo, critica de uma forma tão absurda a predestinação que ele chega a dizer assim, é a maior heresia que pode haver. Agora, interessante, nenhuma dessas duas igrejas está categorizada como seita. Então, categorizar humanamente igreja A ou igreja B não é honesta. Agora a pergunta é, a predestinação, conforme pregam os presbiterianos, é bíblica de fato? É algo para questionar. O dom de profecia acabou? Não, se acabou, eu preciso rasgar do Novo Testamento 4 listas de dons. E precisamos mandar fechar as portas de todas as igrejas pentecostais que acreditam no dom de profecia. Eu posso fazer isso? Não. Isso é incoerência. O ministério de Cristo no santuário celestial pode ser negado? Não. Mas tem muita gente que nega e diz assim, isso não é bíblico, os adventistas estão inventando. Então rasgue o livro de Hebreus todinho da sua Bíblia e o livro do Apocalipse também. Irmãos, eu quero só terminar dizendo para vocês isso aqui. Eu já passei 5 minutos do meu tempo, eu acabo aqui e eu termino com esse texto. Romanos 14, 22. O que está escrito lá? Vamos ler forte. O que está escrito? Vamos ler de novo em coro? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se eu puder resumir essa mensagem todinha numa frase é: os mesmos que me criticam como adventista do 7º dia, dizendo que nós somos uma seita, eles pregam um monte de coisas que não são bíblicas, e pelo mesmo conceito, eles deveriam também ser taxados de hereges. Por isso a mensagem final é: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu quero orar. E eu quero orar reafirmando a minha fé no que eu aprendi com os adventistas do 7º dia. E eu tenho dito consistentemente por aí o seguinte: no dia que alguém de uma outra denominação me convencer biblicamente que nós estamos errados, eu deixo o adventismo. Quantos de vocês querem se arriscar comigo? Fique em pé onde você está. Eu tenho certeza que mais 22 milhões de pessoas ao redor do mundo, se pudessem estar ouvindo meu sermão agora, também se levantariam e ficariam em pé, reafirmando a sua crença naquilo que crê. E eu quero concluir dizendo o seguinte: não importa se vão chamar o adventismo de seita. O que importa é que aquilo que nós cremos, diferente de muita gente por aí, nós podemos provar, não pelos escritos de Ellen White, mas acima de tudo pela palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Deus que habita nos céus, renovamos o nosso compromisso de fidelidade à Tua palavra. E eu quero Te rogar em nome de Jesus que nos sustente na fé, na palavra, e não em teorias não fundamentadas, que são criadas muito mais como fruto de malabarismo hermenêutico do que como séria investigação da palavra de Deus. Firma-nos na verdade e que nada nos separe do Teu amor. E nos ajude, ó Deus, para que nós possamos estar focados, acima de tudo, na pregação do Evangelho e não das discussões e teorias da atualidade. Aumenta nossa fé e nos ajude, ó Deus, como cristãos adventistas, a estar fundamentados na Bíblia e a conhecer profundamente a Tua palavra e a Tua vontade. Sustenta-nos conforme o Teu querer,
É o que nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Teremos um louvor agora, enquanto nos preparamos para o batismo desta manhã. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho a sua trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que um homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Mas nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão.